Capítulo 2. Aqui, ali e acabou. 3 perigos a evitar. Não é a história mais famosa da Bíblia, mas é uma das mais estranhas. No final de 1 Reis, capítulo 20, deparamos com um homem que inventa um estranho plano para repreender o rei de Israel. O povo de Deus estava em guerra contra a Síria, e Deus lhes dava um sucesso militar. Mas Acabe era um rei maldoso, petulante e covarde. Exatamente quando Deus entregou o rei sírio, Ben-Hadad, em suas mãos, Acabe concordou em soltá-lo em troca de uns bazares em Damasco. O gesto pode nos parecer magnânimo, mas a egoísta barganha de Acabe colocava em perigo todo Israel e desonrava ao Senhor. Assim, certo homem dentre os filhos dos profetas engendrou um plano. Ele se aproximaria do rei vestido como um servo que voltava da batalha. O primeiro passo era se parecer com isso. E para tanto, um profeta sem nome pediu para que um colega, a mando do Senhor, batesse nele. No entanto, compreensivelmente, esse segundo profeta não quis atender o seu pedido. E isso levou à sua morte prematura nas garras de um leão. Eu não disse que essa história era bastante estranha? Assim, o profeta encontrou outro homem, a quem também pediu: bata-me, por favor. E desta vez, o homem deu um golpe e o feriu. Agora o profeta estava pronto para ir até o rei. Com as feridas auto-infligidas, o homem se disfarçou com uma venda nos olhos e contou ao rei uma história. Acabo de dividir uma batalha e preciso lhe dizer uma coisa. Um soldado me trouxe um homem e mandou que eu vigiasse com a minha vida. E uma coisa leva a outra e devo ter me distraído com alguma coisa e cadê? O homem fugiu. Claro que o rei ficou furioso. Exatamente como você disse. Essa negligência será paga com sua vida. Então, o profeta removeu o curativo, revelando a sua verdadeira identidade, e repreendeu o rei por deixar livre a Ben-Hadad quando Deus queria que ele morresse. Não foi uma medida muito inteligente. A desobediência custaria a vida de Acabe, assim como ele dissera, ironicamente, que deveria ser. O meu ponto ao relatar esse obscuro incidente não é encorajar a pancada na cara. Eu menciono a história para destacar a maneira como o profeta, que se fingiu de guarda, se dirigiu ao rei para explicar como aquele homem conseguiu fugir. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. 1 Reis 20:40. Reconheço que 1 Reis 20 não está tratando do problema de ocupação demasiada, mas a linha do versículo 40 me parece uma descrição perfeita de nossa era. Estamos ocupados aqui e ali e em todo lugar. Estamos distraídos, estamos preocupados. Não conseguimos focar o que é a tarefa à nossa frente. Não a cumprimos. Não cumprimos os nossos compromissos. Estamos tão ocupados com 1 milhão de projetos que nem notamos as coisas mais importantes que nos fogem. A confissão é boa para a alma. Você e eu temos um problema. Na maioria das manhãs nos arrastamos da cama, começamos a rotina diária e esperamos, contra a esperança, que simplesmente consigamos manter a linha. Talvez consigamos manter a casa em um estado apenas leve de desordem. Talvez consigamos realizar quase tudo da lista de coisas imprescindíveis a fazer. Talvez, mas ninguém fique doente. Talvez a caixa de entrada de e-mail não fique mais cheia do que está. Talvez a gente não caia no sono depois do almoço. Quem sabe, apenas talvez, consigamos fazer bastante nas próximas 18 horas para vencer o burro de carga da ocupação e viver para mais um dia. Em geral, não acordamos tentando servir, mas apenas tentando sobreviver. Em seu livro The Busy Christian's Guide to Business, Guia de Ocupação do Cristão Ocupado, Tim Chester sugere 12 perguntas diagnósticas que determinam o quanto estamos mal da doença da pressa.
Eu posso imaginar como responderíamos a cada pergunta nos pequenos grupos de estudo de nossas igrejas. E depois, imaginar como realmente responderíamos. 1. Você trabalha regularmente 30 minutos por dia, além das suas horas contratadas? O que isso tem a ver com a coisa? Eu tenho muito o que fazer, portanto, tenho que trabalhar muitas horas. 2. Você verifica e-mails e mensagens de telefone do trabalho quando está em casa? Você está falando sério? Você tem estado por aqui no milênio atual? 3. Alguém já lhe disse: não quero incomodá-lo porque sei o quanto você anda ocupado. Claro que sim, ainda bem que eles têm a decência de respeitar o meu tempo. 4. Sua família ou amigos reclamam de você não ter tempo para passar com eles? Bem, eu não chamaria isso de reclamação. Eles ainda estão aprendendo que tempo de qualidade é mais importante do que quantidade de tempo. 5. Se de repente e sem esperar, amanhã você tivesse a noite livre, usaria o seu tempo para trabalhar em alguma tarefa doméstica? Claro que sim. Você não faria isso por mim, faria? 6. Com frequência você se sente cansado durante o dia ou descobre estar com pescoço e ombros doloridos? Refrigerante, analgésicos, sem problema. 7. Com frequência você excede o limite de velocidade quando está dirigindo? Depende. Se eu estou tentando comer batata frita enquanto estou ao volante. 8. Você faz uso de quaisquer horários flexíveis oferecidos pelos seus empregadores? Com certeza. Trabalho em casa, trabalho no carro, trabalho quando estou de férias. Consigo trabalhar em qualquer lugar. 9. Você ora com seus filhos com regularidade? Nunca os rejeito quando eles pedem que eu ore. 10. Você tem tempo suficiente para a oração? Sou mais do tipo orar sem cessar? Não preciso separar horários específicos para orar, porque eu estou sempre em comunhão com Deus. 11. Você tem um hobby em que se envolve ativamente? Vale o jogo do computador? 12. Vocês comem juntos como família em sua casa, pelo menos uma vez ao dia? Mais ou menos. Quando uma pessoa está comendo, a outra geralmente está em casa na mesma hora. Em um dia normal, a minha vida parece algo entre um eterno acampamento de verão e um circo de 3 picadeiros. É provável que você tenha sentido do mesmo jeito. Pense na semana média de trabalho no nosso país. Não faz muito tempo que os futuristas prediziam que um dos maiores desafios para as próximas gerações seria tempo livre em demasia. Em 1967, por exemplo, um depoimento ante a subcomissão do Senado dizia que até 1985 a média semanal de trabalho seria de apenas 22 horas. Em vez disso, os americanos lideram o mundo industrializado em horas anuais de trabalho. A nossa média de horas trabalhadas em um ano aumentou de 1.716 no ano de 1967 para 1.878 horas no ano de 2000. Trabalhadores britânicos trabalham 1 hora a mais por dia em comparação com os trabalhadores alemães e italianos. Mas ainda assim, é quase 1 hora a menos que os americanos. Se você quiser uma carga horária mais fácil e muita riqueza gerada pelo petróleo, considere a Noruega. Os trabalhadores daquele país trabalham uma média de 14 horas menos a cada mês do que sua contrapartida norte-americana. Um mundo muito atarefado. Quando pensamos nisso, ficamos perplexos, porque nós, americanos, brasileiros, ocidentais, quase qualquer pessoa no mundo industrializado, entre todas as pessoas, deveríamos estar tão atarefados quando vivemos com tanto luxo. Somos uns frouxos? Estamos causando isso sobre nós mesmos? Somos especialmente ineptos em gerenciar nossa vida? Talvez. É possível, quem sabe? Mas parece haver alguma coisa singular sobre o nosso tempo. De começo, parece que a vida não podia ser mais desafiadora em qualquer época, com exceção, quem sabe, do tempo da reforma.
Uma pessoa como João Calvino não possuía encanamento hidráulico dentro de casa, não havia aquecimento central e nem ar-condicionado. Tinha de escrever os seus livros e cartas à mão ou ditá-los a um escriba. Não tinha automóvel para se locomover. A sua vida não tinha quase nenhum dos confortos que nós consideramos básicos e normais. Ele estava sempre doente, trabalhava demais. Morreu aos 54 anos. As pessoas podem estar ocupadas em qualquer século. Porém, embora as pessoas possam se levar à exaustão em qualquer século, não há dúvida de que em Genebra do século XVI foi um lugar muito mais simples para se morar do que o nosso mundo atual. Há duas realidades do mundo modernizado, urbanizado, globalizado, que quase ninguém mais na história humana poderia imaginar: a nossa complexidade e nossa oportunidade. Eu poderia dar estatísticas sobre os terabytes de informática da internet ou do variado número de cereais em seu supermercado para provar o meu ponto, mas não preciso. Ninguém precisa convencê-lo de que o mundo é assim mesmo. Temos mais oportunidades do que em qualquer outra época anterior. A capacidade de viajar a baixo custo é um progresso recente. A capacidade de conseguir informações de qualquer lugar também. Mesmo a capacidade de conseguir manter-se acordado depois que o sol se põe é relativamente nova. O resultado é simples e verdadeiro. Porque podemos fazer tanto, nós fazemos mesmo tanta coisa. Não temos limites em nossas vidas. Comemos, a maioria, aquilo que queremos. Compramos, grande parte, aquilo que desejamos e dizemos sim demais para aquilo que queremos. Em toda a nossa vida, vemos uma expansão exponencial do número de oportunidades para as crianças, oportunidades para os idosos, oportunidades de lazer, oportunidades de viajar, oportunidades de educação superior, oportunidades na igreja e de igrejas diferentes, oportunidades em nossas comunidades locais, oportunidades de fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Não é de admirar que estejamos tão ocupados. Junto a essa explosão de oportunidades está o mundo de espantosa complexidade. Fui a Boston cursar um seminário em 1999. Como a faculdade em que eu estudei antes disso ficava a apenas 32 quilômetros de onde eu cresci, a ida ao seminário marcou a primeira vez que eu fiquei longe de casa. O trabalho de classe era um desafio, mas para mim, a verdadeira frustração naquele primeiro ano foi entender o que significa ser um adulto. Eu planejava as minhas tarefas de leitura e trabalhos escritos com meticulosidade, mas ninguém tinha me falado para planejar todas as exigências da vida. Eu tive que descobrir como manter o meu carro em bom funcionamento, em que oficina eu deveria levá-lo e como arranjar $1.500 para pagar uma nova transmissão. Tive de me candidatar para obter auxílio financeiro e navegar em questões de seguro de saúde e seguro do carro. Tive de abrir uma conta bancária e calcular sozinho os meus impostos. Tive de arranjar uma linha telefônica e aprender a pagar as contas por meio de um labirinto de instruções automatizadas. Eu tive de contratar uma conexão de discagem da internet. Tinha de lavar minha própria roupa e passar as minhas camisas. E como tantos jovens, eu tive de fazer tudo isso sem ninguém da família por perto e nem amigos chegados que pudessem me dar dicas e mostrar o caminho. Nunca antes eu tivera tanta confusão como naquele primeiro ano em que eu me tornava um adulto funcional em nosso complicado mundo, no qual eu passara 4 anos quase sem lavar a minha própria roupa, no tempo da faculdade, quando eu estava perto de casa. Tudo tomava tempo. Tempo que eu não tinha e tempo que eu não planejava gastar. Que chatice, que dor! Fui até mesmo chamado para prestar meu dever de cidadão e servir um júri do tribunal. 3 perigos a evitar. Por mais agitada e frustrante que a vida moderna possa ser, os maiores perigos não são as inconveniências materiais ou temporais,
Uma pessoa pode fazer o trabalho físico por 12 horas diárias, 6 dias por semana, a vida inteira e não sofrer por isso. Na verdade, ele ou ela poderá ser mais saudável ao fazer isso. Mas, se o esforço for mental, como é o caso da maioria dos empregados e para a maioria de nós, os efeitos negativos sobre o corpo poderão ser gigantescos. Assim, não ignore o perigo físico de estar ocupado demais, mas lembre apenas que as ameaças mais sérias são os perigos espirituais. Quando estamos ocupados como loucos, colocamos em risco a nossa alma. O desafio não é apenas fazer desaparecer alguns maus hábitos. O desafio é impedir que as nossas vidas espirituais desvaneçam. Os perigos são sérios e crescentes. Poucos entre nós estão tão seguros quanto pensamos. O primeiro perigo é que estar ocupado demais pode estragar nossa alegria. Esta é uma ameaça espiritual mais imediata e óbvia. Como cristãos, as nossas vidas deveriam ser caracterizadas pela alegria. Filipenses 4:4. Com sabor de alegria. Gálatas 5:22. E cheias da plenitude da alegria. João 15:11. Ocupação em demasia ataca tudo isso. O estudo diz que pessoas que viajam diariamente a serviço experimentam maior nível de estresse do que pilotos de aviões de bombardeio ou policiais. É isso que estamos enfrentando. Quando a nossa vida está frenética e desvairada, somos mais propensos à ansiedade, ressentimento, impaciência e irritabilidade. Enquanto eu trabalhava nesse livro, eu pude perceber em meu interior um espírito melhorado, não por meus escritos, mas pelo tempo de folga que recebi para fazer o trabalho de escrever. Durante aquelas semanas, sem as pressões de viajar, reuniões e constante preparo de sermões, descobri estar mais paciente com os meus filhos, mais atento e sensível para com minha esposa, mais disposto a ouvir de Deus. É óbvio que todo mundo tem semanas e meses em que tudo pode dar errado, e dá mesmo errado. Nesses períodos, nós temos de lutar com força para ter alegria no meio de muita ocupação. Mas poucos de nós lutaram agora mesmo em prol da alegria da próxima semana, enfrentando os hábitos desnecessários de ocupação atarefada, que tornam a maioria das semanas em infeliz perturbação. Há muitos anos, escutei uma entrevista com Richard Swenson, um médico cristão, sobre o conceito de margem. Não existe nada singularmente cristão sobre a ideia em si, mas existe algo muito anticristão em ignorá-lo. Margem, diz Swenson, é o espaço entre o nosso fardo e os nossos limites. Planejar com margem significa planejar para o não planejável. Quer dizer que entendemos o que é possível a nós, criaturas finitas, e então agendamos para menos que isso. No ano que se passou, eu percebi que eu não planejava nenhuma margem em minhas semanas. Na verdade, eu tenho uma margem em reserva. Eu olho para a próxima semana e antes de surgir qualquer interrupção, ou novas oportunidades ou empecilhos, eu já tenho uma ideia de como conseguir fazer tudo. Vejo o agendamento das reuniões, os sermões que terei de preparar, os e-mails que preciso escrever, os blogs que tenho de postar, os projetos que tenho de completar, as pessoas que tenho de atender, e calculo tudo e, se der certo ou um pouco melhor do que o esperado, consigo espremer tudo na agenda. Mas, claro, não existem semanas ideais e acabo sem nenhuma margem para absorver as surpresas. Então, eu corro, me arraso e ocupo-me loucamente. Boto a mão na massa. E é só isso que eu consigo fazer naquele momento, porque não planejei melhor semanas atrás. A ocupação desenfreada é como pecado. Mate-o ou ele vai matar você. Todos nós caímos no molde previsível. Começamos a nos sentir sobrepujados por um ou dois grandes projetos. Depois ficamos arrasados com o desgaste e perdemos a esperança de encontrar novamente a paz
e juramos que temos de mudar as coisas. Aí, 2 semanas mais tarde, a vida parece mais suportável e esquecemos o que juramos até que o ciclo se repita novamente. Não percebemos que o tempo todo temos sido uns desgraçados sem alegria, retrucando sem dó e sendo pessoalmente simpáticos, tanto quanto um gato arredio. Quando a ocupação vai atrás da alegria, vai contra a alegria de todo mundo. O segundo perigo é que essa ocupação desenfreada pode roubar o coração. O semeador jogou a semente com liberalidade. Algumas sementes caíram à beira do caminho e as aves devoraram tudo. Algumas caíram em um chão rochoso e brotaram rapidamente, mas murcharam com o calor do primeiro sol ardente. Algumas sementes caíram entre os espinhos, que sufocaram a sua frágil vida. Nesta parábola de Jesus há uma clara progressão. Marcos, capítulo 4, dos versos de 1 a 20. Em alguns corações, a palavra de Deus nada faz. Satanás atira logo que acabou de ser plantado. Em outros corações, de início, a palavra cresce, mas desvanece tão depressa quanto cresceu. As perseguições e provações colocam o possível cristão fora de ação. Mas na terceira categoria, de falta de sucesso no plantio, a palavra penetra mais fundo. A planta brota, chega quase ao ponto de produzir fruto. Parece que a terra é boa. Uma vida nova aparentemente está formando raízes. Tudo está a caminho para uma boa colheita, até que surgem os espinhos. João Calvino disse que o coração humano é uma espessa floresta de espinhos. Jesus dá um nome específico a 2 deles. O primeiro ele chama de os cuidados deste mundo, em Marcos 4,19. Você sabe por que retiros, viagens missionárias, acampamentos e conferências cristãs quase sempre fazem bem para o nosso crescimento espiritual? Porque para participar deles, temos de liberar a nossa agenda. Você sai, deixa de lado a sua insanidade normal para um final de semana e encontra espaço para pensar, orar e adorar a Deus. Para a maioria de nós, não é heresia ou apostasia que fazem a nossa fé sair dos eixos. São as preocupações da vida. Você tem que consertar o carro, o aquecedor de água pifa, a criançada precisa ir ao médico. Você ainda não conseguiu fazer a sua declaração de imposto de renda. A sua conta no banco está sem saldo. Você se atrasou em escrever notas de agradecimento. Você prometeu à sua mãe que iria na casa dela dar um jeito de consertar aquela torneira. Você está atrasado no planejamento do seu casamento. O concurso ou o exame da OAB está chegando. Tem de mandar imediatamente mais currículos. O prazo da sua dissertação de mestrado está se esgotando. O tempo está vazio. O gramado precisa ser aparado. As cortinas da casa não estão colocadas. A lavadora de roupa está sacudindo e fazendo aquele barulho assustador. Esta é a vida para a maioria de nós e está sufocando a nossa vida espiritual. Um segundo espinho está relacionado ao primeiro. Jesus diz que a obra da palavra é engolida pelo desejo por outras coisas. As coisas em si não são o problema. O problema é tudo o que fazemos para obter essas coisas, cuidar delas e conseguir cada vez mais. Não é de admirar que as pessoas mais estressadas do planeta vivam nos países mais ricos. Casas de veraneio, barcos, pacotes de férias, investimentos, imóveis, motocicletas incrementadas, carro novo, casa nova, computador de última geração, novos videogames, nova maquiagem, novos DVDs, novos downloads, novo. Tudo isso leva tempo. Ouvimos sermões sem conta sobre os perigos do dinheiro, mas o perigo verdadeiro vem depois que você gastou seu dinheiro. Uma vez que você seja o proprietário, tem de fazer a manutenção, mantê-lo trabalhando e ficar atento para as últimas melhorias. Se as preocupações na vida não nos afundam, a manutenção consegue fazer isso.
Jesus sabe do que está falando. Por mais que oremos contra o diabo e oremos pela igreja perseguida, no pensamento de Jesus, a maior ameaça ao evangelho é a mera exaustão. A situação de estar ocupado demais mata mais cristãos do que balas. Quantos sermões perdem o seu poder por causa de excessivas preparações de almoços ou jantares e jogos de futebol profissionais? Quantos momentos de dor são desperdiçados porque nunca paramos tempo suficiente para aprender com eles? Quantas vezes o culto particular e familiar foi esmagado por projetos de escola ou jogos de futebol? Precisamos guardar, vigiar o coração. A semente da palavra de Deus não cresce para frutificação sem ser podada por repouso, calma e quietude. O terceiro perigo é que estar ocupado demais pode encobrir a podridão de nossa alma. O compasso agitado da vida pode nos tornar física e espiritualmente doentes. Provavelmente isso não é surpresa para você. O que talvez não reconheçamos é que as nossas agendas amalucadas, muitas vezes, são sinal de que o mal já se instalou. Desde 2002, eu tenho me reunido a cada ano com alguns amigos do seminário. 9 dentre nós nos reuníamos semanalmente, quando cursávamos o Gordon Conwell. E quando nos formamos, fizemos um compromisso de nos encontrarmos uma vez ao ano. Comemos bastante, rimos muito e assistimos muito futebol. Também conversamos sobre as nossas alegrias e lutas dos últimos 12 meses. Com o passar dos anos, temos observado temas conhecidos de cada um de nós. Talvez um esteja lutando com descontentamento, outro com desânimo, outro com a direção que tomar e outro com pressões relacionais no trabalho. Todos nós temos pecados que nos afligem e questões previsíveis. O meu pecado tem sido andar ocupado demais. Quando chega a hora de compartilhar, todo mundo já espera que vou falar o quanto tenho de fazer e que não sei o que eliminar da minha vida. Embora possa soar nada saudável a alguns homens crescidos continuarem lutando com os mesmos problemas ano após ano, o sinal saudável é que começamos a nos responsabilizar mais por essas dificuldades. Reconhecemos que as mesmas questões atingem os mesmos homens todo ano. Talvez a questão central esteja dentro de cada um de nós. O que diz a meu respeito o fato de que estou frequente e completamente dominado por essa questão? O que preciso aprender sobre mim mesmo? Quais as promessas bíblicas que eu não estou crendo? Quais os mandamentos divinos que ignoro, quando deveria estar obedecendo? Que mandamentos autoimpostos eu estou obedecendo quando deveria ignorá-los? O que está acontecendo dentro da minha alma para durante todo o ano estar ocupado que nem louco ser a minha principal característica? A presença de ocupação extrema em nossa vida pode estar apontando para problemas mais profundos. Insidiosa tentação de agradar, sobretudo, as pessoas, uma ambição implacável, um sentimento de mal-estar, de falta de significado. Ocupação em demasia serve como uma espécie de segurança existencial, um muro contra o vazio. Escreve Tim Kreider em seu artigo viral The Bus Trap, a armadilha do ocupado, para o New York Times. É óbvio que sua vida não pode ser tola, trivial ou sem sentido se você estiver atarefado, de agenda completamente cheia, procurado para atender algo em todas as horas do dia. O maior perigo de estar ocupado que nem louco é que podem existir perigos que você nunca teve tempo de considerar. Ocupado demais não significa que você seja um cristão fiel e frutífero. Só quer dizer que você está ocupado como todo mundo. E como todo mundo, a sua alegria, o seu coração, a sua alma estão em perigo. Precisamos da palavra de Deus para nos libertar. Precisamos de sabedoria bíblica para nos endireitar. O que realmente necessitamos é que o grande médico cure as nossas almas exageradamente agendadas. Se apenas pudéssemos tirar tempo para uma consulta